conselheiro de facção criminosa, principal articulador de ataques no Ceará, é preso em Fortaleza. O carioca já havia sido detido no sistema penitenciário do estado e transferido para um presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Norte. Um conselheiro de uma facção criminosa nacional com atuação no Ceará, apontado pela Polícia Civil como o principal articulador dos ataques a patrimônios públicos e privados que aconteceram em 2019 no estado, foi preso no bairro Pirambu, em Fortaleza. A captura de Daniel Belmiro José Rodrigues, o Negão, foi divulgado pela instituição na terça-feira 20. O homem de 49 anos é natural do Rio de Janeiro. Já havia sido detido no sistema penitenciário cearense e transferido para um presídio federal de segurança máxima no Rio Grande do Norte por ordenar ataques. Na ofensiva, os policiais civis apreenderam 2 aparelhos celulares e um veículo e uma quantia em dinheiro que estava com ele. Daniel Belmiro tem passagens por roubos, receptação, dano, porte ilegal de arma de fogo, extorsão mediante sequestro e associação criminosa, captura de comparsas. Em 2019 foram presos Milene Constantino dos Santos e Aquiquel Jarley Bezerra Ferreira e Pantera. Eles eram, respectivamente, a esposa e o homem detido como pessoa de confiança de Negão. De acordo com as investigações da Delegacia de Repressão e Ações Criminosas organizadas no DRACO, Daniel Belmiro foi comprado das cargas de 5,7 toneladas de explosivo e roubada em Aquiraz em 2018. Milene Constantino e Pantera aguardavam a carga preocupado com a transferência do chefe e da dificuldade de comunicação. Aquiquel Jarley chegou a pedir para a esposa de Negão assumir o negócio, mas o esquema foi interceptado antes. A carga quase completa 5,6 toneladas e foi apreendida em um depósito no Jaguaruzo, em uma residência na Granja Lisboa. A lista de cadastro de novos membros. Uma pequena parcela dos explosivos já tinha sido utilizada para atacar equipamentos e aterrorizar a população em época da Polícia Civil. Acredita que, além de utilizar o material nos ataques, a facção criminosa vendia ao bando rival. Devido à prisão de chefes de facção criminosa em 2019, a Polícia Civil chegou a uma lista de cadastro dos novos membros de um grupo local, presentes em várias regiões do Ceará, assalto banco e apoio de vereador. Em 2016, Daniel Belmiro foi considerado suspeito de integrar uma quadrilha que realizava assaltos a bancos dentro e fora do estado. Nos celulares dele e de Rodrigo Honorato Alves, também tido como suspeito, foram encontradas mensagens de áudio como então vereador da cidade de Nova Russa, identificado como José Roberto Alves da Costa. Nas conversas, o grupo combinava lugares onde iam se encontrar as estradas para serem utilizados na procura do carro forte e a busca de uma pessoa de confiança para dar apoio à quadrilha. Segundo o Comando Tático Rural, cotar a funções do ex-parlamentar era realizar a logística do bando. PM denuncia Jairinho por estupro, lesões corporais e outros crimes de violência contra ex-namorado. O ex-vereador preso é acusado de matar o enteado em Riborel e de agredir e torturar filhos de outras mulheres. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, MPRJ, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Violência Doméstica da Área Oeste, Jarapágua, do Núcleo Rio de Janeiro, ofereceu a denúncia à Justiça com pedido de prisão preventiva contra Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho.
O ex-vereador é denunciado pelos crimes de estupro, lesões leves, lesões graves, vias de fatos e lesões na modalidade de dano à saúde emocional cometido contra uma ex-namorada durante o período em que se relacionava entre os anos de 2014 e 2020. Conforme a denúncia, os fatos tiveram como pressupostos motivações de gênero ou situação de vulnerabilidade decorrente da subjugação ou submissão feminina ocorrida dentro de uma relação íntima, ocasionando a violência doméstica consubstanciada em opressão contra a mulher. Agressões. Conforme o documento, em outubro de 2015, Jairo drogou a vítima e praticou sem seu consentimento ato libidinoso, diverso de conjunção carnal, consistente em sexo anal em dezembro de 2016. O denunciado, enfurecido por estar sendo ignorado, cometeu ofensas verbais e agressões físicas mediante chutes, tendo atingido seu então namorada no pé, o que levou à fratura do quarto artelho. No ano de 2020, a ocasião em que o casal passava um final de semana de lazer em Mangaratiba, após se irritar com o fato de a vítima não lhe permitir livre acesso ao seu celular pessoal, Jairo praticou vias de fato em fase de sua ex-namorada, utilizando-se de golpe popularmente conhecido como mata-leão, arrastando para fora da casa a fim de não chamar atenção no jardim, praticou as agressões. Em abril, no mesmo ano, na noite dos fatos, a vítima se encontrava em sua residência com familiares quando foi surpreendida com a chegada obrípota do criminoso, já alterado e cobrando explicações acerca de um comentário que a vítima havia feito nas redes sociais. Convencida a sair de sua residência para conversar, o denunciado obrigou a vítima a ingressar em seu veículo, local em que lhe agrediu com violentos puxões de cabelo e um soco na lateral da face. Intimidação. Segundo a denúncia, no período de novembro de 2014 até outubro de 2020, para promover o desequilíbrio emocional da vítima a fim de dominá-la, mediante as práticas de perseguições, invasões de domicílio, ameaças e ofensas morais, Jairo ocasionou dano à saúde da vítima, espécie de lesões corporal na modalidade de enfermidade emocional, denominada ansiedade, tendo a vítima sofrido de taquicardias e chegando a receber atendimento de emergência. Conforme o documento, o criminoso utilizou de diversas táticas de atemorização, rondava a residência da vítima, surgia de forma abrupta nos lugares em que a vítima se encontrava, ficava à espreita da vítima, observando pela janela de sua residência, ligava inúmeras vezes durante o dia e a noite, a fim de controlá-la, exigia que a vítima ficasse ao telefone durante a madrugada, entre outras ações. Obrigou em mais de uma ocasião a deixar seu emprego, que lhe garantia autonomia financeira. Desqualificava a vítima de sua atividade laborativa após agredi-la, afirmava que nada tinha feito e que a vítima estava ficando louca, fazendo-a duvidar de sua sanidade mental. Na ação penal ajuizada, a Promotoria de Justiça chama atenção para o fato de Jairo ostentar histórico de ofensas a agressões, demonstrando não se intimidar com o sucessivo registro de ocorrência policial, apontando ser um autor contumaz, especialmente em crimes contra a mulher, vez que contra ele já existem outras ocorrências policiais registradas por fatos similares. Frisa a promotoria de que os fatos só vieram à tona depois que o réu foi preso pelo homicídio de Henri Borel, tendo a vítima até então medo de registrar as violências sofridas.
Bolsa Família deve ser reajustado para 300, afirma Bolsonaro. O presidente havia anunciado em meados de junho os novos valores do benefício. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, afirmou nesta terça-feira 20 que o Bolsa Família deve ter seu valor médio reajustado para cerca de 300. De acordo com Bolsonaro, o aumento será na ordem de 50%. Sabe qual a média do Bolsa Família? É 192. Hoje o auxílio emergencial está em 250. O pretendemos fazer fixar no mínimo em R$300. O novo Bolsa Família, a partir de novembro, vai ser um aumento de mais de 50%. E pouco, sei que é um pouco, mas e é o que a nação pode dar? Estamos prevendo em torno de 22 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família a partir de dezembro. É um número assustador. Jair Bolsonaro, presidente da República. Calendário do Bolsa Família em 2021. Confira as datas de pagamento em junho. A comissão da Câmara aprova o projeto dobra o valor do Bolsa Família. Guedes quer que Bolsonaro escolha entre o Bolsa Família e obras de reajuste. Reformulação do Bolsa Família. A declaração foi dada em entrevista à rádio italiana. O presidente havia anunciado em meados de junho os novos valores do benefício. Na ocasião, ele também havia confirmado a última prorrogação do auxílio emergencial, que foi posteriormente efetivado, que deve vigorar até outubro. Na entrevista, o presidente foi questionado se pretende mudar o programa social de nome Conselheiros de Bolsonaro. Tem argumentado que o Bolsa Família ainda é fortemente associado aos governos do PT, principalmente do Nordeste. Alguns falam em mudar de nome para tirar. Eu não estou preocupado em mudar de nome, eu quero atender a população, disse o presidente. A reformulação do Bolsa Família ainda não foi apresentada e está em colaboração. A ideia do Ministério da Cidadania era elevar o benefício médio para algo próximo de 270, mas Bolsonaro pressiona por um valor maior. Ao mesmo tempo, a projeção da pasta aponta para uma ampliação do número do beneficiário de 14,7 milhões de famílias para aproximadamente 17 milhões. O número contrasta com os 22 milhões apresentado pelo presidente. A técnico do Ministério da Cidadania afirma que trabalha para chegar o mais próximo possível do valor médio demanda pelo presidente para os benefícios em relação ao público citado por Bolsonaro. Membros da pasta afirmam que essa quantidade de família não está em negociação e o patamar deve ficar próximo de 17 milhões de lacres. Plano do governo para o orçamento. O plano do governo prevê que o custo do programa suba para mais 50 bilhões por ano. No orçamento de 2021, a verba para o Bolsa Família é de 34,9 bilhões. Diante da pressão feita nos últimos meses por um programa mais amplo, membros do Ministério da Economia tendem defendido por outros gastos sejam cortados. Como forma de compensação, mais uma brecha nas regras fiscais pode facilitar o trabalho do governo. Por isso, Bolsonaro enviou ao Congresso um projeto de flexibilizar o orçamento e abre caminho para ampliação do programa. A medida autoriza o governo a apresentar a proposta de reformulação do programa social, prevendo como forma de compensação desse novo gasto médio que estão em tramitação no Legislativo. A ideia é carimbar para o programa de transferência de renda parte dos recursos que seriam obtidos com eventual aprovação no fim da inserção tributária sobre dividendos. A medida faz parte do projeto de reforma do Imposto de Renda. A ideia recebeu críticas de parlamentares especialistas e membros do TCU, Tribunal de Contas da União. O argumento que a lei de responsabilidade fiscal exige uma compensação concreta quando é criada uma nova despesa permanente. Nesse caso, o gasto poderá ficar travado se o novo programa social for aprovado sem que a taxação de dividendos receba aval do Congresso simultaneamente. Popularidade X Bolsa Família.
O Bolsa Família foi criado a partir da unificação de diferentes ações sociais. O lançamento ocorreu no final de 2003. Turbinar o programa é considerado uma das principais estratégias para o acompanhar das reeleições de Bolsonaro. As pesquisas de opiniões atual mostram um favoritismo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT. A avaliação é que o incremento no programa social deve ajudar Bolsonaro a melhorar sua popularidade. Novo lote com 255.150 doses de vacina contra a Covid-19 chegará ao Ceará. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, são 202.500 doses da AstraZeneca e 52.650 da Pfizer. O Ceará recebeu um novo lote de vacina contra a Covid-19 na noite desta terça-feira 20, no Aeroporto Internacional de Fortaleza, no bairro homônimo. De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, são 202.500 doses da AstraZeneca e 52.650 da Pfizer. Os imunizantes serão destinados para aplicação da primeira e segunda doses da vacina da população cearense em geral, segundo a pasta. Também, conforme o órgão, a distribuição dos imunizantes será feita de forma proporcional aos municípios em até 24 horas depois da chegada do material. A capital já é agradamente da vacinação e da responsabilidade de cada cidade. Vacinômetro. No último fim da semana, o Ceará completou 6 meses de imunização contra a doença e até o momento 5.793.968 doses foram recebidas, Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen. O vacinômetro da CESA registra que até às 17 horas da segunda-feira 19 foram aplicadas mais de 5 milhões de doses. Com isso, 3,6 milhões de cearenses receberam a primeira dose, mais de 1,3 milhões já completou o esquema vacinal com a segunda dose, outros 141 mil que foram imunizados com a dose única da Janssen. De acordo com a Secretaria de Saúde, o Estado está entre os líderes em aplicações do D1 no Nordeste, com aproximadamente 40% da população vacinada. Também está entre os líderes nacionais em proporção de utilização das doses recebidas, com 89%. Os dados são do consórcio dos veículos de imprensa. Mais vacina. Para reforçar a imunização dos cearenses, o governo do Ceará negocia com a farmacêutica Sinovac e o Instituto Butantan, vinculado ao governo de São Paulo, para aquisição direta de 3 milhões de doses da Coronavac. O Estado aguarda e receber o primeiro lote da Sputnik V nas próximas semanas. Filhos de Cid Moreira pedem interdição do pai e a prisão da madrasta em processo. Eles alegam que o ex-apresentador do Jornal Nacional enfrenta sintomas de demência e que tem a liberdade limitada por atitudes da atual esposa dele. Os filhos do jornalista Cid Moreira, Roger e Rodrigo, entraram com um processo judicial na vara da família de Petrópolis, no Rio de Janeiro, pedindo a interdições do pai e a prisão da madrasta Fátima Sampaio Moreira. Eles alegam que o ex-apresentador do Jornal Nacional enfrenta sintomas de demência e que tem liberdade limitada por atitudes da atual esposa dele. As informações são do UOL, que teve acesso ao documento protocolado nesta terça-feira 20. De acordo com Roger Moreira, filho adotivo do locutor, as publicações do pai nas redes sociais são controladas pela madrasta. Ela afirma que os filhos querem encontrar o jornalista o mais rápido possível. A única coisa que eu posso falar agora é que a verdade vai aparecer em breve. Ele é uma vítima. Se não fossemos impedidos, nós filhos estaríamos convivendo com ele. Amamos ele, não podemos nos aproximar porque ela não deixa. Além do pedido de interdição, o processo judicial aberto fala sobre a necessidade de uma tutela de urgência. Roger e Rodrigo pontua que o ex-apresentador
apresentador do GN não teria mínimas condições de administrar os próprios bens. Acusação. Eles destacam também que Fátima Sampaio mantém o marido em cárcere de privado e que ela, 40 anos mais nova que o locutor, teria se casado com ele por interesses econômicos. Além de estelionato, o texto aponta outras duas acusações contra a atual esposa do jornalista: apropriação indébita e a formações de quadrilha. A ação, com a assinatura do advogado Ângelo Carbone, pede o bloqueio imediato dos bens de Cid Moreira durante a investigação. Os filhos estão preocupados com o pai. Cid Moreira está passando por um momento muito difícil. Ele tem 93 anos. A impressão que dá é que ele está sendo usado. Estão tirando todo o patrimônio. E se eu vou buscar o Ministério Público e a Justiça e a Polícia, o juizado da família, principalmente a delegacia do idoso, para que superem essa situação difícil, explicou o advogado dos filhos de Cid Moreira, Ângelo Carbone. A reportagem assessoria de imprensa do jornalista respondeu que neste momento não temos o que dizer sobre o assunto, não recebemos nenhuma comunicação da justiça. Entende o caso. A polêmica teve início quando o filho adotivo do ex-apresentador Roger Moreira disse ter sido deserdado após assumir uma relação. Em entrevista, Fabiola Reipert, do programa Balanço Geral da Record TV, Fabiola, ela mostra um e-mail que estaria sendo comunicada sobre retirada do seu nome do testamento. Na mensagem, o locutor teria demonstrado arrependimento pelo processo de adoção e dito que foi um engano. Já a esposa de Cid Moreira, Fátima Sampaio, rebateu as declarações do filho adotivo do jornalista sobre a adoção e a relação dele com o pai. De acordo com a Fátima, o processo judicial entre os dois ocorre em um segredo de justiça. Cid não pode comentar o assunto. Ela, contudo, alegou que a adoção de Roger aconteceu com ela já adulto. Fortaleza tem mais de 420 vagas de emprego disponíveis nesta quarta-feira 21. No Ceará, são 1.322 oportunidades, sendo 303 para destinados e pessoas com deficiência PCDS. O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, Cine IDT, possuem 1.322 vagas abertas para o mercado de trabalho em 14 municípios do Ceará. Nesta quarta-feira 21, destas 303 são destinadas a pessoas com deficiência PCDS. Fortaleza concentra o maior número de oportunidades, totalizando 427, sendo 70 para PCDS, e as funções mais ofertadas na capital são: para o auxiliar de linha de produção 43, operador de caixa 40, operador de máquinas fixas em geral 30, garçom 18, teleoperador 17. Além de Fortaleza, Sobral 117 PCDS, Maracanaú 78 e 04 PCDS, Limoeiro do Norte 77 e 69 PCDS detém a maior quantidade de postos de trabalho. As demais vagas estão distribuídas em Juazeiro do Norte, 72 e 2 PCDS, P100 67 e 1 PCD, Aracati 60, Tianguá 37, Crateus 26, São Gonçalo do Amarante 20, Quixara 21 e 150 PCDS, Eusébio 18, Iguatu 3, Itapajé 2. Como se candidatar? As unidades do IDT Cine têm atendimento presencial por agendamento, seguindo o plano de flexibilização das atividades econômicas no estado do Ceará. O agendamento pode ser realizado no site do órgão. Se o usuário optar pelo atendimento presencial na VATSP, deve agendar no portal da Secretaria de Proteção Social SPS.
Em pronunciamento, o ministro da Educação pressiona gestor pelo retorno às aulas presenciais. Para Milton Ribeiro, a vacinação de professores não pode ser condição para a reabertura das escolas. O ministro da Educação, pastor Milton Ribeiro, fez um pronunciamento em rede nacional da noite desta terça-feira 20, para pressionar os estados e municípios pelo retorno às aulas presenciais. O titular da pasta disse que o Brasil não pode continuar com as escolas fechadas, que vários países já retornaram em 2020. Ele ressaltou que a decisão do retorno não é do MEC, mas das redes sociais. O novo decreto libera as aulas presenciais do ensino médio a cinemas. Quero deixar claro que no Brasil a decisão de reabertura foi delegada aos estados e municípios, não tendo o governo federal poder a decisão sobre o tema. Disse o MEC que não pode determinar o retorno presencial das aulas. Caso contrário, já teria determinado, mas não retornos a qualquer preço. Fornecemos protocolos de biossegurança em todas as escolas de educação básica e de ensino superior. O ministro defendeu que o MEC fez investimentos para apoiar as redes e defendeu que o uso de álcool em gel, utilização de máscara e distanciamento social são medidas que o mundo está utilizando com sucesso. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido e opositor de medidas de distanciamento social, já criticou o uso de máscara. Para Ribeiro, não é viável esperar a vacinação de todos os profissionais da educação. A vacinação de toda a comunidade escolar não pode ser condição para a reabertura das escolas, disse. A ausência. Apesar da fala do ministro do MEC, foi ausente no apoio a estados e municípios durante a pandemia para manter as aulas remotas para que o retorno às atividades presenciais. O ministro já disse em entrevista que não cabe ao MEC apoiar os estados e municípios e que o sistema educacional já vivia dificuldades e desigualdades antes da pandemia, eximindo o governo Bolsonaro de responsabilidade pela situação atual. No entanto, o MEC tem a obrigação constitucional de apoiar os estados e municípios que concentram as matrículas da educação básica no país. Vitor de Ângelo, presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Educação, CONSED, diz que a volta às aulas é atribuição de cada gestor local, seja saúde ou de educação. O alinhamento do governo Bolsonaro com os desafios da educação na pandemia tem sido criticado por dirigentes desde o ano passado. Nenhuma medida deve ser tomada para todo o país, visto que o enfrentamento para a pandemia não foi condenado nacionalmente em situação da pandemia. É diferente de um estado por outro, disse Ângelo, antes do pronunciamento. Retorno escalonado. A entidade se reuniu nesta terça-feira com integrantes do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde, CONAS, para debater o tema. Já o entendimentos na maioria das redes do país sobre um retorno presencial em agosto, mesmo que escalonado. O CONAS também defendeu a decisão descentralizadas a decisão a ser tomada depende sempre de uma ação local e a integração de áreas de educação e saúde, tanto dos estados e dos municípios, avaliar a situação epidemiológica, risco e benefícios, diz Nereu Mansano, um dos representantes técnicos do CONAS presente no encontro. Feirense relata ter Covid 3 vezes, exame comprova. Não era só uma gripe, assim como não era virose, resfriado, sinusite ou rinite. Por ter sintomas parecidos, as pessoas confundem a Covid-19 com essas doenças, principalmente após já ter tido o coronavírus uma vez e se sentir seguro com a dita imunidade que a doença traz. Regina Cleide de Oliveira Silva, de 44 anos, é um exemplo disso. Ela testou positivo para a Covid e não uma, mas 3 vezes. Em contato com a equipe
da Folha de Estado, Regina contou como aconteceram suas 3 infecções pela Covid-19 entre março de julho e 2021. Eu estou chocada porque eu ainda nem consegui tomar a vacina. Tive a primeira vez no dia 23 de março. Eu perdi só o paladar, fiquei com o olfato. Aí depois passou e não tinha vacina ainda. Quando foi dia 14 de maio, eu fiquei mal mesmo. A segunda vez veio com febre, diarreia muito forte, dor nas costas, mas eu jamais imaginava que era reinfecção, porque eu sempre ouvia falar que quem teve só podia pegar com 3 meses depois. Eu achei que poderia ter sido uma infecção intestinal ou alguma coisa assim. Só que ao tomar café, não senti o gosto, então marquei com a médica, que tornou a pedir o exame para a Covid-19, explica. Ela que trabalha como secretária administrativa do Colégio Luiz Viana Filho, no bairro A Cidade Nova, conta que durante a segunda infecção teve que se deslocar ao Hospital São Mateus, pois os sintomas estavam bem mais fortes que a primeira vez. Quase fui para o hospital e o médico disse que já tinha uma porcentagem do pulmão prejudicado. Foi então que eu entrei com toda a medicação, fui termografia, fiz tratamento e fiquei esperando para chegar o meu tempo de vacina. Quando chegou o tempo da vacina, eu já não podia tomar mais porque eu estava em isolamento, conta. A terceira infecção veio agora no mês de julho. No dia 14, segundo Regina, ela começou a apresentar novamente sintomas e procurou um médico na sexta-feira. Eu falei com o médico, eu estava com dor nas costas e tinha tossido a semana toda. Ele falou para que eu não tomasse a vacina e me deu o PCR para fazer, alegando que poderia ser início da sintoma. Aí eu fiz o exame no Centro Social Urbano, CSU. Quando foi ontem, em contato com a Secretaria de Saúde, fui alertada que estava no novo. Aí eu entrei em desespero, porque eu não tenho condição de ter 3 vezes a Covid, desabafa. Regina explicou que, ao questionar o médico o porquê ela ter contraído a doença tantas vezes em tão poucos meses, ele alegou que poderia ser alguma das variantes circulando na cidade. As 3 vezes que eu peguei, não procurei ninguém. Liberado o uso do passe estudantil sem restrição. Benefício assegurado aos estudantes com retorno às aulas presenciais. Os usuários dos passe estudantil e do passe livre poderão utilizar o transporte público urbano sem restrição de horários a partir desta quarta-feira, 21. A decisão do prefeito Colberto Filho foi publicada nesta terça-feira, 20, em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, renovando as medidas de enfrentamento contra o coronavírus. Vale salientar que o acesso dos estudantes com idade superior a 7 anos e cursando o ensino fundamental médio e superior ao transporte urbano está sendo assegurado pela Prefeitura no momento em que o governo municipal autoriza o retorno às aulas presenciais em formato híbrido nas escolas particulares. Desde o início da pandemia, o uso do passe estudantil esteve limitado entre as 9 e as 16 por conta de suspensão das atividades escolares, além da necessidade de redução do volume de pessoas em horário de pico. Segundo o secretário de Transporte e Trânsito SMTT, Saulo Figueiredo, ao usuário do cartão estudante é concedida a quota de 90 passagens por mês com desconto de 50% da tarifa vigente conforme a Lei 2399/2003. Horários. Os ônibus também estão circulando de segunda a sábado, das 5 às 22h30,
e aos domingos feriados das 5 às 8h30. No Boulevard Shopping, o atendimento ocorre de segunda a sábado das 5 às 22h15 e aos domingos e feriados até às 8h15. SMS esclarece vacinação de grupos prioritários. No momento, estão sendo vacinadas pessoas com 37 anos ou nascidas até 1984. Feira de Santana tem realizado a vacinação contra a Covid-19, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias e os critérios definidos pelo Plano Nacional de Vacinação e da CIB, Comissão Intergestores Bipartite. A informação é do secretário municipal de saúde, Marcelo Brito. De acordo com o titular da pasta, as vacinas são entregues à Secretaria Municipal de Saúde, SMS, como destino específico sem a determinação da CIB. Não é possível destiná-las em outros grupos prioritários. Esclarecer, no momento estão sendo vacinadas pessoas com 37 anos ou nascidas até 1984. Enquanto novas orientações não chegam, continuaremos aplicando a vacina por faixa etária. Estamos aqui para cumprir as exigências, acrescenta Marcelo Brito, assegurando que quando as vacinas forem destinadas para um grupo específico, nós estaremos fazendo essa distribuição ao público, determina. 51 aprovados, concurso da Polícia Civil serão convocados. Convocados representantes número residual do último concurso para a categoria. O governador Rui Costa anunciou nesta terça-feira 20, durante o programa Papo Correria, que autorizou a convocação dos 51 candidatos a investigador da Polícia Civil da Bahia para esta quarta-feira 21. Os convocados representam o número residual do último concurso realizado para a categoria. Todos os aprovados nós já chamamos, inclusive o residual. Eu já autorizei a Secretaria de Administração CAEB a chamar. Não tem mais pessoas aguardando o chamamento, os quais eu já autorizei a chamar para esta quarta, disse. Rui também falou sobre a previsão para o próximo concurso anunciado na semana passada. Nós autorizamos um novo concurso para a Polícia Civil, que é a CAEB, e a Secretaria de Segurança Pública, SSP, vão preparar o cronograma para acontecer até dezembro e a gente possa fazer o chamamento no primeiro semestre do ano que vem, já que para esse ano não podemos, completou. Brasil recebe mais de 1 milhão de vacina Covid-19 na via COVAX Facilite. Até quinta-feira 22 serão enviados aos estados e ao Distrito Federal mais de 8,7 milhões de doses de vacina Covid-19. Um novo lote com 1.036.800 vacinas contra a Covid-19 vindas pelo consórcio COVAX Facilite deve chegar ao Brasil nesta quarta-feira 21. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, os imunizantes serão da fabricante AstraZeneca e Oxford. Até quinta-feira 22 serão enviadas aos estados e ao Distrito Federal mais de 8,7 milhões de doses de vacina Covid-19. Desde o início da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 154 milhões de doses. A população-alvo no Brasil é de 160 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 56,5% da população brasileira já recebeu a primeira dose da vacina. 90,4 milhões de pessoas a 34,5 milhões de brasileiros com o ciclo vacinal completo, ou seja, já receberam a segunda dose dos imunizantes ou dose única. O Brasil é um quase 200 países que integram a iniciativa global criada para permitir o acesso justo e igualitário de vacinas Covid-19 por meio de parcerias com laboratório. Além da Organização Mundial da Saúde, OMS, o consórcio e coliderado pela Colisão para a Promoção de Inovação em Prol da Pesquisa para Epidemias, CEPI, e pela Aliança Mundial para Vacinas e Imunizantes, da Gavi,
em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, e a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Segundo o Ministério da Saúde, ao total, o consórcio deve integrar 42,5 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 de diferentes laboratórios até o fim de 2021. O Brasil já recebeu, entre março e julho deste ano, 6.952.800 vacinas contra a Covid-19 desse consórcio, sendo 6.110.400 da AstraZeneca Oxford e 842.400 da Pfizer Biotech. O novo lote não foi contabilizado nesse balanço. Morre jovem de 18 anos que aparentava ter mais de 100 anos. Morreu Ashanti Smith, jovem que padecia de uma doença semelhante à síndrome de Benjamin Button nas vertidas. A jovem envelhecia 8 anos por cada 1 ano de vida e com apenas 18 anos aparentava ter mais de 100. A mãe da jovem, que morreu no dia 17 de julho, prestou homenagem à filha, cujas últimas palavras foram: "Precisa me deixar ir". A Ashanti sofria de uma doença rara conhecida como síndrome de Hutchinson-Gilford, ou progeria. Apesar dos seus aparentes 144 anos, festejou em maio o seu 18º aniversário bebendo o seu coquetel favorito. A jovem morreu na companhia da mãe, do pai e de uma amiga. A doença é em causa, a rara e fatal. A quem padece da mesma morre normalmente com uma idade média de 14 anos. Por interferência do governo, a PF enviou pedido ao STF para definir se Luiz Miranda será investigado. A PF quer apurar se a denúncia é feita pelo deputado de que teria alertado Bolsonaro sobre irregularidade na compra do imunizante de ano é verdadeira. Caso não seja, ficará caracterizado a denúncia caluniosa. A Miranda será investigado junto ao presidente. A Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, CTF, nesta terça 20, o pedido do ministro da Justiça, Anderson Torres, para que o deputado Luiz Cláudio Miranda, do DEM do DF, seja investigado por suposta denunciação caluniosa contra o presidente Jair Bolsonaro. O caso foi enviado para a ministra Rosa Weber, que é relatora do inquérito que apura a conduta do presidente, e a ministra deve encaminhar o pedido contra Miranda para análise da Procuradoria-Geral da República, PGR, segundo a mídia. Após a declaração do deputado e de seu irmão, servidor do Ministério da Saúde, Luiz Ricardo Miranda, dizendo que alertaram pessoalmente o presidente em março sobre a irregularidade na compra da vacina Covaxin, Bolsonaro passou a ser investigado no Supremo. A PF agora quer que o STF esclareça se há conexão entre os fatos apontados na denúncia do deputado e os fatos apurados no inquérito de Bolsonaro. Se o tribunal entender que há uma ligação a Jair Bolsonaro, Luiz Miranda passaria a ser investigado ao mesmo processo. Caso não haja, o deputado seria enquadrado dentro do que se caracteriza como denúncia caluniosa. Entretanto, se houve, será identificado crime de prevaricação por parte do presidente. Por 3 meses, o governo anda disso publicamente sobre as denúncias em torno da Covaxin. Depois que os irmãos Miranda a tornaram pública, o Palácio do Planalto já apresentou 3 versões, de acordo com a mídia, com a agência Sputnik Brasil. Ônibus do consumidor da Alerj atende a população na Pavuna. A Comissão de Defesa do Consumidor, CODECON, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Alerj, vai atender a população nesta sexta-feira, 23, das 9
às 17, sábado 24, das 9 às 15 na Pavuna, na zona norte do Rio. O ônibus da comissão ficará localizado na Praça Copérnico e disponibilizará serviços como reclamações de relações de consumo, queixas sobre a atuação de órgãos públicos, esclarecimentos de dúvidas, orientação jurídicas, entre outros. O ônibus do consumidor é itinerante e semanalmente circula pelos bairros do Rio de Janeiro, com o objetivo de esclarecer e direcionar os cidadãos e garantir direitos ao consumidor fluminense. As questões que não foram resolvidas no mesmo dia serão enviadas para a sede da Codecom, na Rua da Ajuda, no 5º ao 2º andar, onde estão disponíveis guichês de atendimento ao cidadão. Os serviços funcionam de segunda-feira a sexta-feira, das 10 às 17. E Codecom recebe também demanda da população por meio do Zap ao consumidor 21998547060, pelo e-mail da Defesa do Consumidor alerj.rg.gov.br, também através do atendimento 24 horas no site. Dono do grupo Pão de Açúcar consegue alongar dívidas da França. O grupo Cassino, controlador do GPA e do Açaí, anunciou que estendeu o vencimento e melhorou as condições financeiras de sua principal linha de crédito sindicalizado na França. As alterações, segundo a companhia, prevêem a extensão do vencimento de linha de crédito de outubro de 2023 para julho de 2026, no valor de 1,8 bilhões, revisão das garantias em linha com a melhoria das condições financeiras do grupo e a diminuição no custo de utilização dos recursos. O grupo anunciou ainda a renovação da linha de crédito para sua rede de lojas Monoprix no valor de 105 milhões, podendo ser ampliado a 130 milhões. O vencimento será em janeiro de 2026. O valor das linhas de crédito do Cassino chega agora a 2,2 bilhões, com vencimento médio de 4,6 anos, mais do que o dobro de 2,2 anos anteriores. Essa repactuação com a agência Estado. Caso Pegasus, Macron ordena investigações após relatos de vigilância de seu celular, diz Premier. Presidente francês deu ordem para realizar uma série de investigações após relatos de mídia sobre possível vigilância de seu celular, anunciou na quarta-feira 21 o premier francês Jean Castex. O jornal francês Le Monde informou nesta terça-feira que os números telefônicos de Macron em 2019, do ex-primeiro-ministro Eduardo Philippe e de mais de 14 ministros do país também poderiam estar entre os vigiados pelos serviços secretos de Marrocos por meio do programa Pegasus. Se os fatos forem provados, então são graves. Isso eu confirmo, disse Castex em entrevista à emissora TF1. O presidente da República ordenou a realizar uma série de investigação e declarou o chefe do governo francês. Ao mesmo tempo, ele acentuou que seria irresponsável falar sobre qualquer reação da parte de Paris até a situação ser clarificada e os fatos serem esclarecidos. Anteriormente, foram publicados resultados de uma investigação realizada por 17 mídias, entre eles alguns franceses, com a colaboração da ONGs, Forbidden Stories e empresas israelenses nos grupos.
utilizando por diversos serviços secretos para vigiar criminosos e terroristas. Foi usado também para espionar políticos, empresários, ativistas, jornalistas e opositores de todo o mundo. Conforme escreveu a Financial Times, citando suas fontes e Speedwater, Pegasus da NSO grupo israelense foi por anos utilizados pelos serviços de inteligência e governo de vários países a fim de coletar dados de smartphones de diversas pessoas. O programa era capaz de obter acesso aos dados em nuvem, por exemplo, ao histórico completo de localização de uma pessoa, mensagens e fotos arquivadas. As empresas declarou que o programa tinha sido vendido exclusivamente a governos responsáveis com o objetivo de evitar ataques terroristas e outros crimes. O veículo de imprensa francês Mediapart apresentou uma queixa após a publicação de informações sobre a vigilância, informando que os celulares de 2 jornalistas do portal tinham sido espionados pelos serviços secretos marroquinos através de spyware Pegasus. Na terça-feira 20, a Procuradoria de Paris abriu investigação após várias reclamações sobre alegada vigilância de ativistas e jornalistas. A lista publicada pelos autores da investigação jornalística contém mais de 50 mil números de telefones que teriam sido identificados como sendo de pessoas de interesse por clientes da empresa NOS Grupo. Trata-se de cidadãos de mais de 50 países, entre os quais Arábia Saudita, gente, eu não tô aguentando mais estudar. É muita coisa. Bahrein. Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Índia, México e outros, com a agência Sputnik Brasil.